Olá! Então, retornamos com mais um vídeo do nosso MOOC sobre dupla diplomação. A ideia nesse vídeo é continuar o nosso assunto sobre o currículo e como o currículo pode ser pensado para o estabelecimento desses acordos. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre um documento brasileiro que normatiza os cursos de graduação, que se trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Graduação. Esse é um documento que todo o curso de graduação no Brasil, seja de licenciatura ou de bacharelado, possui. Então, nós vamos falar um pouco da origem desse documento e do que ele se trata, primeiramente. Então, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, publicada em 1996, ela prevê que todos os cursos de graduação tenham as suas diretrizes próprias, que são as orientações curriculares e as orientações para todo o curso, incluindo várias informações que nos ajudam a pensar na formação do futuro egresso das áreas de graduação. Em 2003, é publicado pelo Conselho Nacional de Educação um referencial que vai trazer algumas orientações para que sejam formuladas as diretrizes do curso. Então, esses são dois documentos muito importantes quando a gente pensa em currículo nas universidades brasileiras, a LDB e as diretrizes e o próprio referencial. Vejam que são documentos até recentes. Se nós formos pensar 96 e 2003, é uma legislação recente, atual e que tem servido muito para pensarmos, então, o planejamento curricular na graduação. Retornando à LDB, é muito importante que a LDB ressalte a autonomia das universidades brasileiras. No artigo 53, há uma ênfase muito importante na autonomia da universidade em vários sentidos. Um dos sentidos que a LDB, no artigo 53, ressalta a autonomia da universidade é quanto à fixação dos seus currículos. Não existe um currículo padrão nacional para cada curso de graduação. Isso significa que as universidades têm total liberdade para estabelecer os seus currículos. Mas não é também sem nenhuma orientação nacional que isso acontece. E aí é que entram as diretrizes. Se cada universidade e cada curso dentro da universidade tem total autonomia para estabelecer o seu currículo, isso não pode ser feito sem considerar as orientações nacionais, que são expressas nas diretrizes. Então, nós temos, por um lado, uma grande flexibilidade para o estabelecimento dos cursos e seus currículos, e, por outro, algumas orientações gerais a serem seguidas e que dão um certo padrão nacional para os cursos de graduação. Sobre o parecer que eu falei antes, publicado em 2013, o parecer 67 do Conselho Nacional de Educação, esse parecer, então, ele vem a orientar essas orientações gerais para cada curso, essas diretrizes gerais para cada curso. É interessante que duas palavras, dois conceitos permeiam essas orientações do Conselho Nacional de Educação, que são a flexibilidade e a criatividade. O que é dito nesse parecer? Que todo o currículo ele deve prever uma alta flexibilidade e uma alta criatividade. Portanto, os currículos não devem ser estanques, fechados em si mesmos, fechados a mudanças e às alterações. O parecer diz: flexibilidade e criatividade são fundamentais para o currículo. Isso dialoga muito com as perspectivas curriculares contemporâneas, em que a gente entende, a partir dessas perspectivas, que o currículo precisa andar de acordo com a sociedade e com as suas necessidades. Portanto, o currículo não pode ser estanque e tem que estar aberto às modificações e às necessidades de alterações e novas configurações também. Já que eu falei tanto até agora em diretrizes e orientações gerais para os cursos, é importante dizer o que são as diretrizes e por que elas são importantes para pensar um acordo de dupla diplomação. Sobre as diretrizes, no vídeo anterior, nós comentamos onde é possível encontrá-las dentro do site do Ministério da Educação. No site do MEC, há uma lista com todos os cursos credenciados no Brasil
tanto de bacharelado quanto de licenciatura, e há links para suas respectivas diretrizes. É possível acessar, fica online disponível a qualquer cidadão. Então, é muito importante que os docentes da graduação tenham conhecimento sobre a diretriz do curso em que atua, porque é um documento essencial que normatiza vários aspectos, que orienta aspectos fundamentais para a formação do aluno. Aqui, nós destacamos os elementos que compõem a diretriz. Qualquer uma delas, seja a diretriz do curso de arquitetura, a diretriz do curso de ciências contábeis, a diretriz do curso de pedagogia, do curso de geografia. Qualquer curso, ele vai ter uma diretriz que tem estes elementos. Quais são os elementos? É o perfil do formando, as competências a serem construídas na formação pelo aluno, as habilitações e ênfases possíveis, os conteúdos curriculares, a organização do curso, estágios e atividades complementares e acompanhamento e avaliação. Então, esses são os elementos fundamentais que caracterizam uma diretriz. Neste curso, neste MOOC, nós estamos trabalhando com a ideia de que é fundamental para pensar um acordo de dupla diplomação entre universidades, nós considerarmos o perfil do formando, as competências e os conteúdos curriculares dos cursos envolvidos. Então, esses três elementos, eles são fundamentais. Por quê? Porque nós vemos trabalhando com a ideia de superar, quando nós vamos fazer um acordo de dupla diplomação, a ideia de que basta comparar as grades curriculares dos cursos e verificar se há compatibilidade. Nós estamos trabalhando com a ideia de um processo pedagógico muito mais aprofundado, que envolve analisar entre as universidades interessadas na parceria para dupla diplomação se os seus cursos convergem no que diz respeito à formação de um determinado perfil de egresso com determinadas competências específicas que envolvem o aprendizado de conteúdos curriculares também específicas. Portanto, isso ultrapassa um certo nível mais superficial de análise de grade curricular e disciplinas e carga horária e vai para uma reflexão mais aprofundada sobre o tipo de profissional formado, o seu perfil, as suas competências, o seu conhecimento em termos de conteúdos a serem aplicados para uma boa realização da sua prática profissional. Isso é uma outra perspectiva que, em vez de dificultar o processo, como pode parecer, o torna muito mais profundo e flexível. Portanto, no próximo vídeo, nós vamos trazer um estudo de caso analisando o curso de medicina. Foi um curso escolhido aleatoriamente, mas que tem uma diretriz bastante interessante para que a gente possa pensar esses conceitos de competências e conteúdos e como isso pode ser trabalhado na prática para o estabelecimento de um acordo de dupla diplomação, na perspectiva de contribuir, né, no estabelecimento desse acordo, nos critérios que são necessários considerar para um acordo de dupla diplomação, tornando esse acordo mais sólido no que se refere à formação do futuro egresso e da sua diplomação. Então, por hora, nessa unidade, eram essas as ideias que nós gostaríamos de trabalhar e no próximo vídeo vocês podem acompanhar, então, um estudo de caso de análise de diretriz de curso, pensando como essa diretriz pode contribuir para a dupla diplomação, para o estabelecimento de um acordo. Então, até o próximo vídeo.